Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade do Diário da Calo e eu vou deixar o anterior aqui na tela se vocês quiserem ver, tudo bem? Hoje eu vou contar um fato sobre mim, que muitas pessoas não sabem e não tem marca, tá? E a pessoa não tem cara. E eu tenho a epilepsia. E eu vou contar a minha experiência, tá bom? Primeiro eu vou começar explicando para vocês o que é epilepsia, resumidamente, tá? Bem fácil para vocês. A epilepsia, ela é uma perda da consciência. A pessoa, ela fica inconsciente, né? E o que acontece, né, comigo no momento da crise? Eu perco, né, a consciência, eu tenho os movimentos meus ficam descontrolados, né? Eu mordo toda a minha língua. E quando eu vou voltando, né, quando eu tenho a crise, quando eu vou voltando, a minha mente ainda fica um pouco confusa, eu não consigo lembrar ainda das coisas, né? E as pessoas vão me chamando até eu voltar. E depois da crise, como que eu fico? O meu corpo fica doendo demais, 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 demais. Eu tenho muita dor de cabeça. A minha língua, né, fica toda machucada. Acho que assim, é uma semana pra eu ficar bem, né? Pra eu voltar a ficar bem. E eu vou contar um pouco da minha história, né? A minha primeira crise, a minha primeira convulsão. Eu acho que eu tinha, acho que uns 13 anos, não lembro agora. Tava dormindo e aí eu tive a minha primeira convulsão. Foi aquele nervoso, né? A família toda apavorada, tudo. Aí eu fui pro médico, né? Tive que fazer vários exames, tive que passar no neuro. Fiz os exames para saber, né, por qual motivo, né, eu tive a convulsão. E eu tive depressão e eu tinha depressão e crise de ansiedade na minha adolescência. E aí quando eu tinha essa crise de ansiedade, eu tinha epilepsia, né, a convulsão. Aí o médico deu o diagnóstico, né, de epilepsia, comecei a tomar os medicamentos, só que, como eu era adolescente, eu não queria tomar as medicações. Uma que a medicação me deixava com muito sono. Eu já tinha sono, tá? Só pra falar pra vocês, né? Na adolescência você já tem muito sono. E a medicação me deixou com muito sono. E eu ficava pensando assim, essa medicação vai é, me deixar, como que fala? Dependente. E eu não queria isso, eu não queria ficar dependente do remédio. E aí eu tomava assim, não tomava certo, né? Como que tinha que tomar. E aí eu comecei a ter crise porque eu não estava tomando o remédio certo. Tudo bem. Se passou, né, tal, aí com 18 anos, eu acho que foi com 18 anos, não lembro. Eu troquei de neuro e o neuro passou outra medicação, porque eu não queria ficar com aquela medicação, eu achava muito forte. Eu troquei de neuro e ele trocou uma medicação, que eu pedi pra ele trocar a medicação. E como eu já tinha 18 anos, ele perguntou se eu tinha uma relação sexual ativa. Aí eu falei que sim, aí ele mudou de medicação por conta se eu ficar grávida. Aí essa medicação, né, compatível, acho que fala assim, né, com a gravidez, tudo. E aí eu troquei de medicação e comecei a tomar certo. Por que eu comecei a tomar certo? Porque eu não queria ter de jeito nenhum mais crise. Gente, a pior coisa do mundo é depois da crise. Você fica, tipo, assim, com uma dor terrível que você não quer ter mais. Então aí eu comecei a tomar certo. E por isso que eu falo pra vocês, né? Pra quem é adolescente, né, que aconteceu alguma crise, tome o remédio. Não fique achando que você vai ficar dependente daquele remédio. E quando eu tenho mais as crises, né? Geralmente eu tenho à noite. Eu acho que eu tive umas 4 vezes de dia. E eu sinto, né? Essas 4 vezes que deu, eu sei que eu vou ter convulsão. Aí eu fico com o meu estômago, ele fica tipo enjoado.
E a minha mente fica meio perturbada, assim, eu não sei aonde eu tô, se eu tô aqui ou não. Aí eu consigo chamar a pessoa. Aí eu falo, ó, eu vou ter uma crise. E aí eu tenho a crise, mas eu sei quando eu vou ter. E tem pessoas que não sabem quando vai ter. E o que eu não posso fazer? Eu posso fazer várias coisas, mas acho que só tem algumas coisinhas. Dirigir, eu não posso. As pessoas falam que depois de um ano sem ter crise, você pode dirigir, mas fica um porém. Eu tenho quando eu tenho crises de ansiedade. E se depois desse um ano eu tiver uma crise e eu estiver dirigindo? Eu não vou saber. Eu posso tirar a minha vida e posso tirar a vida de outra pessoa. Então, isso eu não faço. Eu queria muito dirigir, muito mesmo. Mas eu não posso. E também nadar, né? Você não pode nadar sozinho, porque você pode ter uma convulsão na praia ou em algum lugar nadando e aí você pode morrer, né? E eu acho que são essas coisas. As outras coisas você podem fazer, igual gravidez, né? Eu quero ser muito mãe, né? Parir. Só que assim, eu tinha essa coisa na adolescência, porque eu sempre quis ser mãe. E aí eu ficava me perguntando, eu não vou poder ser mãe, tal, tal, tal. Aí com 18 anos que eu troquei de neuro, conversei com o neuro, aí ele passou esse remédio que eu posso tomar se eu estiver grávida, eu posso amamentar. Então, você que quer ser mãe, você pode ter filhinho sim. Gente, se eu sentir, assim, algum preconceito, né, por eu ter epilepsia, na adolescência eu nunca tive medo de contar, assim, para as pessoas. Mas quando eu contava, as pessoas meio que olhavam assim: nossa, você tem epilepsia? Porque eu acho que, assim, as pessoas ficam muito assustadas, né? Por ser a epilepsia, né? Assusta, dá medo, né? E eu acho que é por esse motivo, né? Eu penso eu que é por esse motivo. E por isso que eu não contava, mas eu não tenho, tipo, nossa, eu não ficava envergonhada de contar para as pessoas. Era só esse receio mesmo das pessoas me olharem, tipo assim, Nossa, você tem epilepsia? Aí, nossa, nem parece, tipo assim, porque a pessoa parece, né? Eu não entendo isso, né? Mas eu nunca tive vergonha. eu vou dar uma dicas para vocês, né? O que fazer quando vocês veem alguém tendo uma crise? Primeiro, você precisa se acalmar, porque eu sei que não é o momento legal de ver uma pessoa se debatendo, né? Assim, não é legal. Então, fique um pouco calmo, chame uma ajuda. Você tem que deita a pessoa, só que a cabeça dela tem que ficar maior que o corpo, né? Você deita e fica maior a cabeça assim. E deita ela de lado, por causa da língua e por causa da saliva, né? Pra não vir a saliva aqui pra garganta e aí a pessoa não morrer, né? E você tira, né, relógio, óculos, que a pessoa fica se debatendo e espera a pessoa ter a crise. Se for na rua ou se for em casa, espera voltar a crise, chama o SAMU, né? E vai com a pessoa até o hospital para ver o que aconteceu. E o que não pode fazer de jeito nenhum, que as pessoas ainda pensam que podem fazer. Não colocar a sua mão, o seu dedo dentro da língua, porque a pessoa, ela pode morder sua língua de tão forte que é. Pode morder seu dedo, não sua língua dela, vai morder a língua dela e vai morder o seu dedo. É, não pode segurar a pessoa, tá? Deixa a pessoa debater. Depois que ela vai, né, ficar com umas dor lá, vai, deixa ela se debater. Não colocar assim nada de, sabe, álcool ou água assim pra pessoa, né, se refrescar. Deixa a pessoa ter a convulsão em si. Né? Deixa ela ali e você fica. E não usar nada, tipo sapato pra pôr na boca, que antes falava que era pra pôr sapato. Nada disso, gente. Deixa a pessoa ter a crise. E falar, gente, que a epilepsia não é contagiosa, tá bom? Pode ser por isso que as pessoas falam assim: você tem epilepsia? Acho que a pessoa fica com medo de ser contagiosa. Não sei, né? Pode ser alguma coisa. Gente, uma coisa que eu esqueci: afastem coisas assim, objetos, né, da pessoa. Deixa livre. E também uma coisa que
é legal você ter, né? Mas tem muita gente que mora sozinha e não pode dormir com alguém. Igual eu sempre tenho que dormir com alguém, porque geralmente eu tenho à noite. Então, eu sempre dormi com a minha avó, né? Aí depois vim morar com meu namorado e durmo com ele hoje, né? Mas assim, claro, né? Eu durmo com ele, né, gente? A gente não sabe se que tem que colocar eu de lado, eu tenho que ficar de lado, se eu dormir sozinha, eu não sei o que pode acontecer, mas tem muita gente que tem epilepsia e mora sozinha. Então é isso, gente. Essa historinha assim de, já toma seu Gardenal hoje? Gente, é bem chato, tá? Porque eu já tomei e o Gardenal, o Fenobarbital, ele serve para crises de epilepsia, só para falar para vocês, tá bom? E é isso. Se vocês têm alguma dúvida sobre epilepsia, sobre o que eu tenho, pode perguntar, tá? Deixa aí nos comentários. Ou vão lá no meu Instagram, Brucalo, né? Me manda algumas dúvidas de vocês, porque eu acho que bastante gente tem dúvidas sobre isso. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque não é falado como que você tem que fazer durante uma crise, a pessoa ela fica muito desesperada. Eu acho muito importante isso, vocês lerem, porque isso pode salvar a vida de uma pessoa. Gente, sabendo que é a minha história, tá? O que acontece comigo, tudo bem? Cada um tem a sua história, né? Cada um tem uns sintomas, uns sinais de epilepsia, cada um com, né, a sua crise em si. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe o vídeo com seus amigos, com quem tem também a epilepsia, me conte também. Muito obrigada por estar aqui no meu canal, tá? Se inscreva neste canal maravilhoso. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!